Vamos iniciar então essa nossa aula de hoje. Essa aula ela é muito interessante, tá? É um tema que eu domino, que é sono e insônia, e ela ficou muito bacana, tá? Vocês me conhecem bem, sabem que eu gosto sempre de trazer para as aulas as evidências científicas, né? Dados, eu gosto muito de dados, essa cientificação de dados, ela me deixa muito à vontade para me mostrar que eu estou no caminho certo quando converso com vocês. Ok? Deixa eu fechar aqui então o nosso chat. Deixa eu posicionar melhor a câmera aqui para mim. Só um segundinho. Aqui. Então vamos lá, pessoal. Bom, para aqueles que não me conhecem, né, nós temos algumas pessoas aqui do Soul Summit assistindo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Dr. Renato Pacheco, sou farmacêutico, bioquímico, formado lá em 2015. Depois eu fiz mestrado em ciências ambientais, pós-graduação em terapia floral, tenho o título de microsemente irídeo também. Sou um dos farmacêuticos-chefe do Grupo Flor de Íris, especialmente no desenvolvimento de suplementos florais e produtos, e também um dos responsáveis pela divulgação, na formação de aula, geração de conteúdo para a Flor de Íris e para o Centro Ravid. E hoje eu fui convidado então pelo Soul Summit para conversar com vocês sobre o tema que eu estarei palestrando no congresso, que vai ser no mês de setembro, né? Depois a produção pode me confirmar, mas a princípio vai ser em setembro, realizado na cidade de Balneário Camboriú, no Hotel Marambaia, no qual eu espero que possa encontrar muitos dos quais estão aí me ouvindo. Mas qual que é o tema da palestra de hoje? O tema da palestra de hoje é a relação entre sono e saúde mental. E esse tema, ele é muito importante e que todos sabem, né, de alguma maneira, da sua relevância para a nossa saúde. Mas que, infelizmente, muitas pessoas enxergam o sono como uma moeda de troca para aumento da sua performance em suas atividades. Afinal de contas, né, quem aqui nunca trocou horas preciosas de sono para finalizar um relatório, para tentar estudar até mais tarde, ou simplesmente para finalizar um seriado? Pois é, muita gente já fez essa troca. Então, a minha missão aqui nessa aula de hoje é mostrar para vocês que o sono ele precisa ser uma prioridade em nossa vida e não um luxo, porque infelizmente muitas pessoas consideram o sono um luxo e não uma prioridade na sua vida. E é curioso que a maioria das pessoas sabe em primeira mão que o sono afeta seu estado mental. Não à toa existem aí dezenas de ditados populares dotados de sabedorias milenares que dizem, por exemplo, que quando alguém acorda de mau humor, falam que ela acordou com o pé esquerdo, ou então que caiu da cama, fazendo uma clara alusão ao pouco sono que ela teve na noite anterior. Então, todos nós sabemos, de alguma maneira, que sim, que o pouco sono, que o sono de má qualidade, traz danos importantes para a nossa saúde. E é claro que os principais danos são, né, danos motores, né, dificuldade de coordenação motora, danos emocionais, dificuldades no processamento de emoções, a gente fica então mais mal-humorado, a gente tem uma flutuação de humor muito grande, a gente fica com mais raiva, a gente fica mais pessimista, mas também nós temos danos cognitivos impressionantes. A nossa memória piora demais, a nossa capacidade de armazenamento, de processamento de memória piora muito, né? A gente começa a ter esquecimento, sensação de ressaca. Então, eu digo que o sono, ele é algo muito simples do ponto de vista de que todos nós, basta apenas uma noite de sono ruim para que a gente experimente os danos de uma privação de sono. Algumas pessoas vão sofrer mais no campo emocional, outras pessoas vão sofrer mais no campo motor, outras pessoas vão sofrer mais no campo da cognição, mas todos nós experimentamos os danos da privação do sono. E sempre, né, dentro de todas as minhas palestras, eu gosto de fazer acordo com os meus alunos. Eu dou muito valor para o tempo precioso do qual vocês estão despendendo para me assistir aqui. Então é meu compromisso que vocês saiam dessa aula de mais ou menos 35 ou 40 minutos com algum conhecimento adquirido. Então todo início de aula eu faço esse checklist, falando vocês vão aprender isso. Então, como é que vai se dar aqui o escopo da nossa aula de hoje? Eu vou trazer inicialmente referências sobre a relação entre sono e saúde mental, né? Falando um pouco, às vezes eu falo sono, às vezes eu falo insônia, mas o contexto é o mesmo. Então, eu vou trazer aqui dados, né, retirados de artigos mostrando quanto a insônia impacta a nossa saúde mental. Depois eu vou responder uma das principais perguntas que mais chegam para mim. Doutor, quanto tempo de sono eu preciso por noite? Vamos descobrir juntos aqui nessa aula. Depois eu passo rapidamente pelos estágios do sono, dentro de um fenômeno conhecido como arquitetura do sono, e finalizando a gente fala um pouquinho do poder
curativo do sono. Beleza, pessoal? Tudo certo com isso? Vamos lá, seguindo então a nossa aula. E eu quero começar aqui essa retomada, né, essa apresentação de dados, mostrando o quanto a falta de sono é impactante no nosso dia a dia, trazendo um post do meu Instagram. Aliás, quem não me segue, aproveita para me seguir. Meu Instagram é @RenarPacheco. Para de ficar vendo meme na internet e vai consumir conteúdo de qualidade. Lá no meu Instagram eu falo muito sobre sono, sobre insônia, sobre performance mental, sobre utilização de suplementação. Muito conteúdo bacana mesmo, tudo pautado em evidências científicas. Então, me segue. Opa, me engasguei. Então, me segue lá para você ficar mais bem informado sobre saúde, em especial esses temas que eu acabei de falar para você. E essa abertura aqui de dados que eu prometi para vocês, eu retiro de uma postagem que eu fiz lá no meu Instagram, que deu bastante interação, foi muito bacana e eu gostei bastante, e eu trago aqui para vocês. Ela é baseada em um artigo chamado, né, Emotion Regulation Sleep, and Intimate Relationship, que é a íntima relação entre a regulação emocional e o sono. E isso é importante, porque essa informação que eu vou trazer aqui para vocês, dificilmente vocês já ouviram falar em outro professor, tá? Não é porque eu sou especial, mas esse dado que eu vou trazer para vocês, ele é pouco explorado. Então, olha que curioso, o estudo nos aponta que bastam apenas 2 noites mal dormidas. Vou ler para ficar mais fácil para entender, tá? Apenas 2 noites mal dormidas já são capazes de intensificar as emoções negativas dentro de um relacionamento social, bem como também diminuir nossas emoções positivas. Agora é a chave desse texto, tá? Bem como também diminuir nossas emoções positivas e senso de alegria frente a conquistas e realizações. Então a gente sai de um campo onde a gente simplesmente traça uma relação da insônia com o aumento da ansiedade, que é verdade, da insônia com o aumento da depressão, que é verdade, da insônia com a piora dos quadros de humor, que é verdade, mas nós também começamos a pensar que dormir mal pode nos deixar também menos felizes. E olha só que curioso, tá? A gente sabe que sem sono saudável, e quando eu digo sono saudável, eu me refiro a tempo de sono e profundidade de sono, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os gráficos do que é tempo e profundidade de sono. A gente sabe então que sem sono saudável o suficiente, a nossa reatividade emocional negativa são emoções como é o caso da raiva, da confusão, da frustração, da alteração de humor. Então a gente sabe que com pouco sono saudável, a reatividade emocional negativa parece ser significativamente aumentada e as reações positivas a eventos positivos muitas vezes são diminuídas. Então a gente sabe que o pouco sono saudável, ele aumenta a nossa reatividade emocional negativa e também declina a nossa reação positiva. Ou seja, se eu ficaria triste, eu ficarei mais triste, se eu ficaria feliz, eu ficarei menos feliz. Tudo isso derivado de uma noite de sono mal dormida. E eu continuo ainda mostrando em especial nesse estudo, tá? Esse estudo ele mostrou que a perda de sono não apenas intensificou as emoções negativas, mas também diminuiu as emoções positivas após um evento de alcance de meta. Por exemplo, imagine você, que você seja um colaborador, um vendedor. Bater a meta do mês, isso aí é um evento magnífico, glorioso. Mas pessoas que apresentaram quadros, né, de insônia, ou então de pouco sono, nos últimos 2 dias, ao baterem a meta, a felicidade reduziu, diminuiu. Então, como eu falei, não é apenas ficar triste, é ficar também menos feliz. Para vocês verem o quanto a insônia, né, ou o sono de má qualidade, ele ataca a nossa qualidade de vida. Então, não é apenas ficar triste, mas também ficar menos feliz. E aqui eu trago mais uma outra evidência de alguns artigos que eu gosto muito. Esse artigo aqui ele é maravilhoso, tá? Ele fala da relação da ansiedade com a insônia. E ele é interessante, gente. E ele é interessante porque ele mostra que a ansiedade ela possui uma forte associação com os problemas do sono. Ao mesmo tempo em que a ansiedade ela pode ser a fonte de insônia, uma vez que a gente sabe que para que a gente possa dormir, a gente precisa de uma mente tranquila, não é mesmo? Até tinha um professor de terapia cognitiva comportamental para insônia que ele simplificava tudo, ele falava, olha, falar para os alunos, né? Olha, para que a gente possa ter um sono de qualidade, a gente precisa de 2 coisas: uma mente quieta e um corpo cansado. E se a gente sofre então de ansiedade no período noturno,
a nossa mente não está quieta, o nosso estado de alerta aumenta e aí a dificuldade para dormir ela é retomada. Então esse artigo ele mostra que a ansiedade ela tem forte associação com problemas do sono por dois vieses. Ela pode ser ao mesmo tempo a fonte da insônia, então uma mente ansiosa tem dificuldade para dormir, mas ela também pode ser a causa da insônia, tá? Não, eu me confundi aqui, né? Desculpa, a ansiedade ela pode ser a causa da insônia, porque uma mente ansiosa tem dificuldade de dormir, mas também a ansiedade ela pode ser um elemento que piora a insônia. Ficou claro para vocês? Acho que de repente ficou um pouquinho confuso. Resumindo, a ansiedade provoca insônia, mas a insônia provoca ansiedade. E por que que a insônia provoca ansiedade? A ansiedade como fonte de insônia é muito clara, né? Uma mente ansiosa, ela tem dificuldade para dormir. Mas como agora que a insônia provoca a ansiedade? Provoca por diversos vieses. Mais à frente eu vou me aprofundar na etapa 3 de sono, que é onde a gente tem a prova de que a insônia pode provocar a ansiedade. Mas aqui dentro desse artigo ainda, ele mostra o seguinte coisa para vocês. Ele mostra que pessoas que sofrem de insônia, as pessoas que sofrem de insônia, né, um grupo de pessoas, é claro, que sofrem de insônia, elas manifestam ansiedade ao longo do dia. Olha que louco, gente, tá? Isso aqui. Realmente o cérebro é uma coisa magnífica, né? Mas olha que louco que eu vou falar para vocês. O artigo mostra que pessoas que sofrem de insônia, elas tendem a passar um dia mais ansioso, porque elas começam a antever, elas começam a prever que irá chegar a noite e elas terão dificuldade para dormir. Então, elas têm uma ansiedade antecipatória, basicamente prevendo que irão ter uma noite ruim de sono. E isso as apavora durante o dia também. Então, a insônia aqui, né, o sono de má qualidade, ele entra como fator etiológico da ansiedade, porque gera mentes ansiosas que possuem medo da noite. Então ela passa o dia todo. Poxa, eu tô cansado. A mente dela fala, tô cansado, mas eu sei que vai chegar a noite e vou ficar pior ainda porque eu não vou dormir. Então, a insônia piora o quadro de ansiedade. Mas também a insônia pode ser a causa etiológica vem de causa, pode ser também a causa da ansiedade. Então, independente do quadro no que ela esteja presente, a insônia, ela tem que ser tratada. A nova medicina, a medicina preventiva, a medicina integrativa, ela não dissocia mais o paciente do sono. Independente da queixa que o paciente traz, nós precisamos olhar para o sono, porque o sono, ele é um poderoso medicamento curativo. Se você dorme bem, você diminui a ansiedade. Se você dorme bem, você reduz a depressão. Depois eu vou trazer um dado magnífico sobre relação de sono e traumas, tá? Fiquem aqui comigo para vocês verem isso. E esse artigo aqui ele continua falando, tá? Ele mostra aqui de forma muito robusta, falando que a perda de sono desencadeia de forma confiável mudanças no processamento emocional negativo. Vocês vão ver que eu vou repetir muitas informações, mas eu repito elas para que isso grave na mente de vocês, todas baseadas em artigos. Então, a falta de sono provoca irritabilidade, volatilidade emocional, ansiedade e agressão, bem como também ideação suicida. Então, olha que impressionante o quanto a insônia traz de danos para a nossa vida. Aqui, mais simples ainda, agora trazendo dados sobre depressão, mostrando que gente, olha esses dados, são alarmantes. Não tem mais como nós pensarmos saúde sem pensar em sono, tá? Dados alarmantes. Ele mostra que 75% das pessoas com depressão apresentam sintomas de insônia. Meu Deus, de 100 pessoas, 75 que sofrem de depressão possuem insônia. E é curioso que, né, o artigo continua, não coloquei ele aqui para o completo para vocês, é claro, mas aí o artigo fala que as pessoas depressivas, elas se sentem sonolentas durante o dia. Mas é uma obviedade. Quem aqui comenta comigo? Imagina só, você dorme mal. Qual que é o principal efeito colateral durante o dia? Sonolência diurna? Se você é aí a gente começa a entender, pô, o depressivo está sempre se arrastando. Será que é a depressão ou será que é a insônia? Se 75% tem insônia e a gente sabe que o principal dano da insônia é a indisposição, é a falta de energia, é a sonolência diurna, não é? Então, o depressivo tem sonolência diurna, tem cansaço diurno, também tem insônia. Então, você trata o sono, melhora a disposição durante o dia e se aproxima mais da cura da depressão. Então, entendem essa relação bidirecional? E isso aqui é curioso porque há tempos atrás, pessoal, assim, abaixo de 2010, a ciência não tinha um olhar
é, determinado para o sono. Eles tratavam o sono quase sempre como um efeito colateral de um outro problema. Mas agora os estudos mostram, olha só que interessante, ó, historicamente os problemas de sono eram vistos como uma consequência da depressão. Mas evidências crescentes sugerem que o sono ruim pode induzir ou exacerbar a depressão. Então, olha que maluco. A gente tira o sono da estante de efeito colateral e coloca a insônia, né? Ou como o próprio artigo diz, o sono ruim, coloca agora o sono ruim como possibilidade de induzir a depressão. Se ele não induz a depressão, ele exacerba a depressão. Então, de qualquer forma, ele está presente na equação. E a gente continua falando que a dificuldade em identificar causa e efeito claros reflete o que se acredita em uma relação bidirecional, na qual os problemas de sono e os sintomas depressivos se reforçam mutuamente. Então, não tem mais como a gente parar de falar sobre sono. É impossível. A insônia estará sempre presente nos quadros de saúde mental, de piora de saúde mental. Beleza, pessoal? Trouxemos então evidências, não temos a noite toda, afinal de contas precisamos dormir, então precisamos agora acelerar. Passamos então sobre evidências de sono e afetividade, sono e ansiedade, sono e depressão. Mas, nossa, eu tenho aí dezenas e dezenas de artigos reforçando isso que eu falei para vocês e que no final das contas eu sei que isso é óbvio na mente de vocês. Às vezes só precisam de alguém aqui martelando para lembrar vocês disso. Agora chega a pergunta-chave, então. Doutor, de quanto tempo de sono eu preciso? E agora? Quanto tempo de sono a gente precisa? Bom, eu não vou entrar aqui no caráter, né? Não vou entrar aqui na categoria de bebês, crianças e adolescentes. Eles precisam dormir muito, e ponto. Vamos falar dos adultos, né? Da faixa etária ali dos 18 anos até jogar lá para o fim, 100 anos. Normalmente, entre 18 anos e 100 anos, o tempo mínimo de sono deverá ser de 6 horas. E o tempo máximo de sono, aproximadamente de 9 horas e meia. Acima de 10 horas é preocupante. Precisa avaliar se não existe aí um outro problema na vida da pessoa. Por exemplo, hipotiroidismo leva a grande sonolência. Mas o normal é dormir entre 6 horas e 9 horas e meia de sono por noite. É claro que quanto mais a gente se aproxima do limite mínimo inferior, ou seja, quanto mais eu me aproximo de 6 horas de sono, melhor a performance do meu sono tem que ser. Ou seja, tem que ser um sono sem despertares noturnos, tem que ser um sono com uma excelente rotina de higiene do sono antes de adormecer, tá? Mas coloquem esse número na mente aqui. Mínimo 6 horas, máximo 9 horas e meia. Ah, doutor, se eu dormir então 7 horas tá bom? Não sei. Porque não basta apenas ter tempo de sono, nós também precisamos de profundidade de sono. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso com você. Mas, doutor, como é que eu sei se eu tenho que dormir 6 horas ou 9 horas de sono? Bom, quem vai dizer isso é você. Existem algumas perguntas que a gente direciona ao paciente para que a gente possa avaliar se o tempo de sono está sendo adequado para ele. E eu trouxe aqui algumas perguntas, tá? Bem, bem simplesinhas, bem fáceis, mas você pode repetir para o seu paciente. Por exemplo, pergunta número um, né? Você é produtivo, saudável e feliz com 7 horas de sono? Ele vai responder. E aí existem algumas perguntas que, se o paciente responde sim, o tempo de sono precisa ser maior. Por exemplo, né, você tem um alto nível de gasto diário de energia? Você pratica esportes com frequência ou trabalha em um trabalho intensivo? A gente sabe, por exemplo, que esportistas de alto rendimento, eles precisam dormir aí entre 9 e 9 horas e meia por noite. Ah, por quê, Renan? Bom, pelo elemento básico principal, que é o reparo, que é o descanso, mas também pelos efeitos promotores de saúde que o sono traz. A gente sabe, por exemplo, que é durante a noite que a gente consegue reduzir a pressão arterial, que a gente consegue reduzir o batimento cardíaco. A gente sabe que é durante a noite que o homem aumenta a síntese de testosterona e a síntese, né, os níveis maiores de testosterona reforçam o ganho de massa muscular, reforçam, né, os benefícios anti-inflamatórios para a cicatrização de lesões. Tá? Saiu até, por exemplo, alguns artigos que falavam antigamente, né, de que o que mais promove testosterona no homem é a musculação. A musculação, de fato, ela auxilia na produção de testosterona, mas hoje as evidências trazem que a principal ação que um homem pode fazer para aumentar os níveis de testosterona é dormir. Dormir de forma adequada. Então, para esportistas de alta performance, o sono aí
é um treino, pode-se até mesmo dizer. Mas outras perguntas existem também, né? Suas atividades diárias exigem alerta para fazê-los com segurança? Então, imagina um operador de máquinas, né? Ele precisa estar 100% alerta no período diurno, então ele tem que ter um sono muito bom. Outra pergunta simples: você depende de cafeína para passar o dia? Quantas pessoas falam? Meu dia só. Falam orgulhosas, né? Meu dia só começa depois de uma xícara de café. Ok, provavelmente tem alguma coisa de errado. Se você precisa de estimulantes para ter energia, é porque você não está dormindo bem. Fechamos aqui? Mínimo de 6 horas, máximo de 9 horas e meia. A quantidade de sono varia de pessoa para pessoa, mas pautado e baseado nessas perguntas que eu trouxe aqui para vocês. Só que o sono, ele não vive somente de horas de sono. Existe um fenômeno conhecido como a arquitetura do sono. Eu acho lindo esse nome, né? A arquitetura de sono. E eu acho mais maravilhoso ainda essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, tá? O que que é a arquitetura do sono? A arquitetura do sono, ela é a distribuição das fases do sono relacionado a quanto tempo precisamos passar em cada fase. Então, é a distribuições da fase do sono. A maioria das pessoas pensa que o sono ele é um bloco único. Ah, eu deito 11 horas da noite, bum, a luz apaga e bum, acordo às 7 horas da manhã. Bom, ele pode ser assim também, mas esse bloco único de sono que eu falei para vocês, ele é fatiado, ele é dividido eu ia falar o que eu chamo, né? Na verdade, não sou eu que chamo, mas sim o que a ciência chama. A ciência pega esse bloco único de sono e divide ele em ciclos, ciclos de sono. Uma pessoa terá por noite entre 4 ciclos e 6 ciclos de sono por noite. Cada ciclo dura aproximadamente 90 minutos, entre 90 minutos e 120 minutos. Então você, né, imaginando que você não tem insônia, imaginando que você tenha um sono normal, você vai ter aí entre 4 e 6 ciclos por noite, onde cada ciclo dura aproximadamente 90 a 120 minutos. Vamos por partes, como diria Jack, né? Então, o sono é um bloco único, esse bloco ele é dividido em ciclos e, por sua vez, cada ciclo possui estágios ou fases, cada um discurso da forma como quer. Então, nos atentemos agora aos ciclos, né? Cada ciclo possui fases, especialmente nós temos 4 fases. Nós temos o sono não REM, fase 1, o sono não REM, fase 2, o sono não REM, fase 3 e depois o sono REM. O que que é REM, Renar? Rapid Eye Movement, movimentos repetitivos dos olhos, né? Provavelmente você já acompanhou alguém dormindo em algum momento da sua vida e você viu que ela estava com os olhos tremendo, né? Piscando, vibrando. Quando os olhos atingem essa frequência, é porque a pessoa chegou no sono REM, tá legal? Então, um ciclo de sono passa obrigatoriamente por todas essas fases. A gente pode se aprofundar aqui? Pode, é claro, cada ciclo é um ciclo, mas todo ciclo passa por todas essas fases, tá? Cada ciclo tem um pouquinho das suas especificidades, que eu não vou entrar aqui, é claro, pelo tempo de aula, e também porque nem há a proposta, sendo que a proposta é que vocês entendam que cada ciclo possui fase não REM, meu Deus, fase não REM 1, fase não REM 2, fase não REM 3 e depois sono REM, tá bom? Lembrando que a fase não REM 3, que é esse estágio 3 aqui embaixo, ele é a fase onde o nosso cérebro ele atinge as ondas deltas lentas. É a nossa etapa mais profunda de sono. Ali a nossa respiração está profunda. Nós estamos felizes, descansando. A gente se desconecta por completo do mundo exterior. Os nossos ouvidos escutam pouco barulho, os nossos olhos não percebem mais a iluminação. O cérebro ele entra em um estágio completamente diferente. E ali, na fase 3, que é a fase mais profunda do sono, muita coisa acontece. Eu vou repassar com vocês alguma dessas coisas. Depois da fase 3 de sono, a gente sobe lá para a fase REM. Na fase do sono REM, os cientistas dizem que é a fase onde nós temos os sonhos, por isso que os olhos vibram. Nós temos movimentos corporais semelhantes a quando nós estamos acordados, mas a mente ainda está em uma frequência diferente da qual quando está acordada. E a fase do sono REM, ela é incrível, tá? A fase um é legal? Ela é legalzinha. A fase 2 é legal? Também é legal. Mas a mágica do sono é a fase de sono, a fase não REM 3 e depois a fase REM. E para que a gente atinja essas fases, a gente precisa dormir profundamente, tá? Por isso que algumas pessoas falam, ah, eu tomo café e durmo.
Você, quem toma café dorme. Pode dormir? Pode dormir. Mas passa pouquíssimo tempo nas fases 3 e no sono REM. E isso traz danos perigosos para a saúde. Mas daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. Mas gostaria muito que vocês conseguissem compreender o que eu falei aqui, tá? O sono é um bloco único. Esse bloco ele é dividido em ciclos. Nós temos 4 a 6 ciclos por noite. Cada ciclo é dividido em fases. As fases são as seguintes: fase um, fase 2, fase 3 e sono REM. A fase mais profunda do sono é a etapa 3, onde o cérebro está completamente desconectado do mundo ao seu redor e o nosso cérebro ele começa a ter ondas deltas muito lentas. E depois o sono REM também, que é um estágio profundo de sono, mas com mais movimentação corporal, que é onde os cientistas dizem que nós dormimos, tá legal? Isso aqui é importante que vocês compreendam. Agora, resuminho na tela para vocês. Sono normal dividido em sono não REM e em sono REM. No sono não REM, que são os estágios um, 2 e 3, nós temos a liberação de todos os hormônios. A gente libera melatonina, o homem libera testosterona, a mulher libera estrogênio. Nós temos a liberação de insulina e uma insulina mais qualificada que consegue entrar dentro da célula, então vai combater a resistência à insulina. Nós temos a liberação de leptina, que é o hormônio da saciedade. Por isso que quem dorme pouco sente mais fome, porque tem menos leptina circulante no corpo. Quem dorme pouco tende a ter um apetite maior, em especial uma preferência por alimentos calóricos, indo em direção à obesidade. O sono de qualidade, né? Cumprindo essas etapas que eu estou falando, diminui a pressão arterial, reduz o batimento cardíaco, regula a liberação de glicose. Isso que eu nem cheguei na parte mental ainda, tá? Mas, em especial, os estágios. Oh, meu Deus! Em especial, a fase 3, né? Eu ia falar estágio, depois quis falar fase e fiquei gago. Fiquei gago. Em especial, a fase 3 ela é fundamental para a memória. Consolidação de memória, aprendizado, o que a gente estuda, aprende ao longo do dia, ele vai ser fixado na fase 3. Aqui é uma coisa interessante. Vocês sabiam que as nossas sinapses cerebrais, elas podem ser saturadas ao longo do dia? O homem, ele não aprende de maneira ininterrupta. Ele não consegue aprender de maneira ininterrupta. É o sono o responsável por fazer uma. Olha que nome bonito. O sono é o responsável por fazer uma faxina neural. O sono, ele dessatura as nossas sinapses, ele esvazia-as e as prepara para um novo dia. Bonito isso, né? Quem faz isso é quem? O sono. Por isso que o sono é importante para aprender, porque a gente esvazia as sinapses e as prepara para o dia seguinte. E o sono REM, ele é muito importante pelo processamento de emoções, coisas diferentes. Emoção é uma coisa, raiva, amor, frustração, humor, isso é emoção, né? E memória, aprendizado, capacidade cognitiva, performance, isso acontece na fase 3. No REM é o processamento de emoções. Por isso que se você é terapeuta, trabalha com traumas, fica para o final essa aula. Fica para o final essa informação. Fica para o final da aula a informação do, do sono relacionado a traumas, beleza? Então, seguindo aqui. Então, continuando agora aqui, né? Falando com vocês um pouquinho sobre do que acontece na etapa 3 do sono. Gente, a aula é focada em saúde mental, tá? Se eu fosse focar em saúde física, também tem muita evidência, mas a gente vai acabar focando naquilo que tem de saúde mental com o sono. Esse artigo é muito bom. Memory, necessary for deep sleep, ou seja, deep, né, profundo, sono profundo. Memória, precisamos do sono profundo. É isso a tradução desse artigo aqui. E ele fala que o sono profundo, o terceiro estágio do sono, né, como eu falei para vocês, o sono profundo é o terceiro estágio do sono. Ele possui funções de reparo e restauração que são necessárias para se sentir melhor a cada dia. Ter sono profundo o suficiente ajuda na memória. Um momentinho, deu uma sede aqui, me engasguei. Voltando. Ter sono profundo o suficiente. Gente, é que é assim, ó. Sabe aquela coisa que a gente diz, né? Faz o básico. Renato, o que que é o básico para ser saudável, para eu ser saudável? Três coisas: dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física.
Aí tem o quarto elemento, né, que é o processamento de emoções, não se estressar e tal. Mas às vezes é difícil não se estressar, é uma coisa que a gente até não tem tanto poder. Mas comer bem, você tem poder. Se exercitar, você tem poder. E dormir bem. Se você aprende a colocar em prática o que eu ensino, eu te garanto que você vai dormir bem. Eu ajudo muito, ajudei já centenas de pessoas a dormirem bem. É fácil, tá? A gente que complica às vezes. Então vamos lá, olha só. Ter sono profundo o suficiente ajuda na memória, crescimento muscular, que eu falei pra vocês, porque o sono de qualidade ele aumenta a produção de testosterona. Então, gente, tema, libido sexual baixa no homem, dorme bem que resolve, tá legal? E imunidade, né? Daí aula, nossa, sistema imunológico e sono mesmo dá uma aula de horas e horas. Então a gente sabe aqui, ó, não ter sono profundo o suficiente pode causar dificuldades de aprendizagem. Gente, é tão amplo a discussão, é tão amplo, né? É tão amplo, às vezes, que eu fico até sem palavras. As crianças com dificuldades de aprendizagem, quantos diagnósticos equivocados de TDAH? Criança, gente, criança, tá? Tem que dormir. Eu pego o meu filho como exemplo, né? Ele tem 3 anos e pouquinho, agora 3 anos e 2 meses. Uma criança de 3 anos e 2 meses. O sono é de 12 a 14 horas. Ela está crescendo. Síntese de proteína, síntese de ácidos graxos, aumento do sistema imunológico, memória, memória, né? Olha, tudo para uma criança é novo. Se ela não dorme o suficiente, ela não fixa. Aí é chamada de criança burra, de tanso, que não aprende nada. Aí vai ver o que que ela faz uma hora antes de dormir. É televisão, é desenho, é chocolate comendo, né? Dorme com a luz acesa, os pais brigando entre si. Felizmente, né? Às vezes, coitados, né? Esse é um outro assunto. Então, vamos lá. Sono, não ter sono profundo o suficiente pode causar dificuldades de aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem. Aí a gente. Ai, dá vontade de falar tanta coisa, né? Mas a gente não tem tempo para isso. Mas é curioso que a gente fala, pô, há 20 anos atrás a gente tinha TDAH, hoje em dia tem. É claro que os diagnósticos ficaram melhores hoje em dia. Mas basta ver a rotina alucinante que as famílias levam hoje em dia. As crianças dormem muito menos do que dormiam há 30 anos atrás, por conta do estímulo da sociedade, televisão, celular, tablet, iluminação, a vida produtiva, colaborativa, né? Crianças dormem menos, pais dormem menos, né? Estoura em algum lugar. Estoura na saúde sempre. Olha isso, gente. Continuando, tá? Não ter sono profundo pode causar dificuldades de aprendizagem, torná-lo suscetível a infecções e colocá-lo em risco de preocupações com a saúde a longo prazo. Sono resolve saúde no curto, médio e longo prazo. É que é tanto ditado, né, gente, bobo, clichê, que eu repito aqui. Cuide do seu sono, afinal de contas, você passa um terço da vida dormindo. Imagina, você passa um terço da vida fazendo alguma coisa, é porque aquilo é importante, né? E se você não está fazendo direito, é porque algum problema vai ter no futuro com você. Então, esquece o que eu falei e fixa isso. Sono profundo, memória, aprender, fixar conhecimento. Eu estudei para uma prova, por isso que eu falei, tá trocando tempo de sono para estudar? Vai se ferrar, porque é melhor você estudar pouco e dormir muito, porque o pouco que você estudou vai fixar na cabeça, do que estudar muito e dormir pouco, porque o muito que você estudou não vai fixar em lugar nenhum. Entenderam essa conta que a gente faz, às vezes, essa troca equivocada que a gente faz? Não resolve. Aí é que sim, o meu queridinho, né? O sono REM. Isso aqui é muito legal, tá, gente? É muito legal essa parte do sono REM. Vamos lá, ó. Aqui, beleza. Sono suficiente, gente, dá trabalho fazer isso aqui. Olha só, quantidade de artigo que eu tenho que trazer para vocês. Sleep Disturbance and Evidence-Based Suicide, ou seja, né, distúrbios do sono relacionados a evidências de fatores de risco de suicídio. Aí ele bota aqui, ó, sono suficiente, especialmente o sono REM, facilita o processamento de informações emocionais. Então, sono REM, liga os pontos. Etapa 3, memória. Sono REM, emoção. Beleza? Etapa 3, memória. Sono REM, emoção. Bacana. Agora seguimos. Sono suficiente, especialmente o sono REM, facilita o processamento de informações pelo cérebro, informações emocionais, tá? Durante o sono, o cérebro trabalha para avaliar e lembrar pensamentos e memórias.
e parece que a falta de sono é prejudicial. Olha que maluco, gente. A falta de sono REM é prejudicial à consolidação do conteúdo emocional positivo. Então, aquilo que aconteceu de legal no seu dia, amor, felicidade, paixão, alegria, dorme pouco, é como se você colocasse isso numa peneira, ele escorre e você não fixa, gente. E a gente sabe que pouco sono REM influencia o quê? O humor e a reatividade emocional. E isso está ligado a transtornos de saúde mental e sua gravidade, incluindo ideais ou comportamentos suicidas, gente. Entenderam que pouco sono REM consolida pouco processamento emocional? E agora um ponto curioso aqui é que é justamente na fase do sono REM que nós temos os sonhos. Legal, né? Então, olha só que interessante que eu vou falar para vocês. A gente sabe que os sonhos, né, que nós temos na fase do sono REM, deixa eu tentar criar uma linha de raciocínio para vocês aqui, tá? Vocês sabiam, esse artigo bota isso, tá? Vocês sabiam que se você passou por um trauma hoje, vamos supor, hoje eu bati o carro e tal, você teve ali uma emoção, né? Um medo, um susto. Se você consegue nesse mesmo dia dormir bem, com um tempo adequado de sono REM, a probabilidade de esse trauma não ficar fixo em você, ele é muito grande, porque você vai ter o processamento emocional daquilo com qualidade. E outra coisa também que é curioso, muitas pessoas colocam, né, falando um pouco aqui de um conteúdo esotérico, misticismo, muitas pessoas se questionam, será que os sonhos, né, eles têm poder, é, como é que é o nome da pessoa que vê futuro? Prever futuro? Enfim, esqueci o nome da pessoa que vê futuro agora. Será que os sonhos eles têm poder de prever o futuro? Basicamente essa mensagem que eu estou trazendo para vocês. Será que tem o poder de prever o futuro? Comenta aqui para mim, tá? Quem está participando da aula. Você acha que sonhos possuem poder para prever o futuro? Estou curioso em saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo. Comenta aí, pessoal, não me deixem sozinhos. Vamos ver. Vocês acham que sonhos, então, têm poder de prever o futuro? Sonhei com alguma coisa? Será que isso pode acontecer? Será que eu estou prevendo alguma coisa? Assunto bem curioso, né? Fiz uma postagem no meu Instagram sobre isso e gerou muito engajamento. Muitas pessoas batendo papo, conversando, interagindo sobre isso. Bom, a verdade é que não. Sonho não prevê o futuro. Mas por que que muitas coisas que eu sonho às vezes acontecem? Não é? Às vezes acontece. Por quê que acontece? Tem uma explicação para isso. E a explicação é a seguinte: o sonho, gente, em alguns momentos, é claro, às vezes nós temos sonhos bem loucos, né? Mas muitos sonhos, eles são um desejo oculto da nossa mente. Vou pegar um exemplo aqui, bobo, tá? Vamos supor que você está trabalhando e você quer pedir um aumento para o seu chefe. Só porque você tem medo de falar com o seu chefe. Tem medo, não sei o que acontece, tem medo. E aí você sonha que você ganhou um aumento. O sonho, eles podem refletir situações que estão incrustadas no nosso inconsciente. Porém, o nível de adrenalina que nós temos dentro do nosso corpo enquanto dormimos, ele é menor do que aquele presente no dia a dia. Então eu faço uma outra pergunta. Vamos imaginar que você está tendo um pesadelo e você ficou assustado no sonho. E vamos imaginar que esse pesadelo também acontecesse na vida real. Então, a mesma situação, o pesadelo no sonho e o pesadelo na vida real. Tá? A mesma situação. Você teria mais medo no sonho ou na vida real? Você acha que te traz mais medo? O sonho ou a mesma coisa acontecendo na vida real? O que você imagina que acontece? A verdade é que a gente tem menos medo no sonho, porque a quantidade de hormônios do medo circulando no sonho são menores. Então, muitas vezes a gente pega uma situação que a gente quer que aconteça, leva para o sonho. Como durante o sonho nós temos menos hormônios do medo, a gente visualiza que consegue resolver essa situação no sonho e a gente acorda otimista para fazer aquilo. Então, muitas vezes o sonho ele é quase como se fosse um treino para uma situação. Incrível isso, não é mesmo? Ter o sono com essa capacidade de treino para resolver situações é uma das mais principais maravilhas do sono, tá? Então, e a gente faz isso no sono REM.
né? O sono REM é esse processamento de emoções. Nos deixa mais corajosos, nos deixa mais felizes, mais otimistas e menos pessimistas, tá? E aí, gente, a gente pode então estar nos se questionar, né? Beleza, eu aprendi aqui tudo o que eu falei que eu ia aprender. Mas o que que eu posso fazer para dormir melhor? Muita coisa. Muita coisa. O sono, basicamente, ele é provocado por hábitos, comportamentos e pensamentos. Então, existem aí uma série de hábitos e comportamentos que eu preciso fazer ao longo do dia para que eu possa dormir melhor à noite. Da mesma forma que existem várias técnicas que eu posso aplicar para reduzir a ansiedade no período noturno, também para dormir à noite. Mas se eu pudesse elencar 5 vilões do sono, que eu mais percebo nos meus pacientes, seriam os seguintes: despertar após as 7h30 da manhã. Pessoas que sofrem de insônia, obrigatoriamente elas precisam acordar antes das 7h30 da manhã. Por quê? Não vou explicar aqui agora. Não vou, não dá tempo, tá? Só toma isso como verdade. Segue no meu Instagram que eu explico lá. Participa do congresso que eu vou falar isso pessoalmente lá também. Então, vilões do sono, acordar tarde. É assim, um dos principais vilões. Outro vilão, tomar café ou outras bebidas estimulantes em intervalo inferior a 1 hora após acordar. Mas, Renar, não é proibido tomar antes de dormir? Também. Mas você utilizar de bebidas artificiais estimulantes no intervalo inferior a 1 hora após acordar é extremamente prejudicial para o sono à noite. Por quê? Confia. Não vai dar para explicar aqui agora. Não fazer atividade física. A atividade física é um dos principais elementos que promovem o sono profundo. Ingerir álcool ou outros indutores do sono antes de dormir. Pessoas que tomam aí medicamentos para dormir, Zolpidem, Rivotril, Clonazepam, triptilina, quetiapina, enfim, todo medicamento. Quem está falando sou eu, tá? Eu uso tudo, né? Todo medicamento para dormir faz você dormir. Porém, não faz você atingir as fases profundas do sono. Por isso que é muito comum o discurso: nossa, eu tomei o clonazepam, eu tomei o Rivotril, mas parece que eu acordei de ressaca. Porque você não atingiu as fases profundas do sono. Você tem um sono de zumbi superficial. E, obviamente, né, um outro vilão do sono é pensamentos ansiosos na hora de dormir. A gente precisa de duas coisas para dormir: um corpo cansado e uma mente quieta. E aí é claro que existem estratégias terapêuticas também, suplementares, para que a gente possa dormir bem. Esse artigo que eu trouxe aqui, ele é muito bom, porque ele fala da utilização de triptofano no breakfast, né, no café da manhã, associado à exposição à luz solar. Olha que curioso, sono e dieta, tá? Uso de triptofano pela manhã, reforçado com exposição à luz solar, mostrou estimular a síntese de serotonina e síntese de melatonina à noite, melhorando a qualidade do sono. Então, dieta também é importante, né? Ah, Renan, quando de triptofano? Não caia em papo diminuidor, tá? Eu vejo, passo pelas farmácias aí, triptofano 300 mg, 400 mg, esquece. Para o triptofano fazer cosquinha no seu corpo tem que ser acima de 800 mg dia, tá? Tanto que a Flor de Íris tem o Flor de Íris Calm, um suplemento nosso com 860 mg de triptofano, a dose máxima permitida pela Anvisa, associada a magnésio bisglicinato, picolinato de cromo, vitamina B5, vitamina B6. Então ele é uma associação pronta para a melhora do humor. Só que também serve para quem sofre de problemas de sono, quando utilizado pela manhã, reforçado por exposição à luz solar. Nossa, a luz solar faz milagres para quem quer dormir. Posso fazer uma aula somente sobre a importância do ritual matinal para o sono. Mas isso aqui é bacana. Triptofano pela manhã, reforçado com exposição à luz solar. E para finalizar, senhoras e senhores, eu quero finalizar com um discurso que eu acho extremamente idiota, que eu já vi muito professor falando aí, e que infelizmente muita gente sofre com isso. Muita gente, ó, a Ana comentou, eu uso o Iris Calm, eu adoro o Iris Calm, tá? Minha esposa, ela usa mais do que eu, ela gosta muito. Esse discurso é idiota. Eu levanto a bandeira, compro a briga contra qualquer um. Aquele discurso motivacional, né? O famoso discurso motivacional. Estude enquanto eles dormem. Trabalhe enquanto eles dormem. Sei lá o que enquanto eles dormem. E um dia, viva a vida que eles sempre sonharam. Vão se ferrar. Quantas pessoas conseguiram isso? Um no meio de 1 milhão, gente. Não abra mão daquilo que é promotor da saúde. Você pode se destacar no meio da multidão fazendo o que é certo. O famoso discurso motivacional, estudo enquanto eles dormem, é um dos maiores desserviços à população.
Dormir o suficiente melhora o desempenho cognitivo e fixa mais memórias, enquanto o sacrifício do sono por horas a mais de estudo gera ansiedade, cansaço e falha cognitiva. Evidências, são dados. Esse artigo que eu trouxe aqui, falando, né, do wakefulness, né? Ou seja, o trabalho exaustivo, né? A acumulação adicional de wakefulness, ou seja, as pessoas que se privam do sono por quererem trabalhar mais, render mais, estudar mais, aí vai lá e posta no Instagram, sexta-feira, 22 da noite, fazendo acontecer, cara, você está fazendo acontecer uma coisa, uma doença daqui a alguns anos, tá? Então, assim, pessoas que trabalham madrugada dentro, infelizmente algumas pessoas precisam, né? E aí não tem muito o que fazer, mas se você que é terapeuta, está me ouvindo e é autônomo, você tem capacidade de gerenciar o seu tempo, eu te garanto. E aí você vai conseguir encaixar o sono de qualidade na sua vida, tá? Então não vendam esse discurso idiota, não promovam esse discurso falso, demagogo e prejudicial à saúde, tá? Isso não é legal. Isso não é legal. Andresa Machado, um comentário perfeito. Concordo, Renato. Dormir é lei do corpo e, e essa lei precisa ser cumprida. Maravilha. Para finalizar aqui também, entrando no ritmo e na inspiração da Andresa, tem um outro, um ditado, tem uma frase que eu falo que eu gosto muito, que é o seguinte. Eu sempre falo o seguinte: o corpo somos entidades separadas, a mente do corpo, tá? A mente viaja no espaço e às vezes pensa coisas que não deveriam, né? Então são entidades diferentes, a mente e o corpo. E vocês já pararam para pensar que é justamente o sono. O sono, ele é o único momento dentro das 24 horas em que nós, de maneira deliberada, entregamos a chave do nosso corpo para o nosso corpo. No restante do dia, somos nós, de maneira proposital, mandando ordens para o corpo. Faça isso, coma isso, trabalhe, se exercite, vá ao banheiro. No, tirando esses momentos, né, que é a maior parte do tempo, o sono é importante porque é a gente falando para o corpo, ó, tá aqui as chaves. Agora você faz o que você acha que tem que ser feito. E por isso que o sono é maravilhoso, porque é o corpo elencando as suas prioridades de reparo, de descanso, de desinflamação, de antioxidação, de redução de pressão arterial. Basicamente, o sono é como se a gente colocasse o carro dentro de uma mecânica e falasse para o mecânico, ó, dá uma geral aí. Quando a gente dorme, a gente entrega as chaves desse carro para o nosso corpo. E o sono, ele faz a mágica acontecer e resgata a nossa saúde. Como a Andresa bem colocou, o sono é uma lei do corpo e precisa ser cumprida. Beleza, pessoal? Tudo certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham se divertido, tenham adquirido conhecimento de alguma forma. Como eu falei, eu sei que todos vocês sabem, no fundinho dos cérebros de vocês, que dormir pouco é ruim para a saúde. Mas às vezes a gente precisa chegar aqui e mostrar para vocês com evidências, ó, tá aqui, bom, é ruim por causa disso, 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 disso. E se você continuar dormindo mal, você vai se dar mal lá na frente. Pessoal, desejo a todos um resto de noite. Espero que vocês daqui a pouco possam dormir, daqui a 30, 40 minutos, saiam da aula, alta exposição de luz branca aqui, façam um chazinho para vocês, peguem os próximos 30, 40 minutos, leiam algum livrinho, façam uma oração, tomem um chá, que a noite de vocês vai ser maravilhosa. Como a Andresa colocou, no fundinho do cérebro nós sabemos, mas é bom lembrar. Perfeito. Ótima aula, Renata, obrigado. Obrigado, Ana, pela participação também. Desejo a todos, então, um maravilhoso resto de noite. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.